Olá, começa agora mais um episódio da nossa audiosérie sobre as principais ações de 2024. Ao todo, serão 12 programas especiais, um para cada mês do ano. Comigo, Lana Francis. Estamos em maio. Iniciamos o mês com um bate-papo com o deputado federal Stélio Denner. No podcast Memórias DPE, o parlamentar falou da trajetória na Defensoria Pública de Roraima. O concurso foi em 2000. No ano de 2000, nós já éramos formados, eu e o Oleno, de 97. E o meu pai fez um desafio para mim e para o Oleno, né? Meu pai estava terminando a faculdade e ele fez um desafio. Vocês querem fazer o concurso da Defensoria Pública? Nem eu estava pensando em fazer concurso, nem o Oleno. Meu pai falou, vocês querem fazer o concurso da Defensoria Pública? Vamos ver quem está mais bem preparado. Nós éramos advogados, eu e o Oleno. E o Oleno também, além de advogado, trabalhava na CAE. E aí a gente aceitou o desafio do meu pai. Ele fez uma apostinha, né, de brincadeira ali entre a gente. E os três foram fazer o concurso. Eu e o Oleno fomos aprovados, meu pai não foi aprovado. Foi aprovado só depois, no concurso público para procurador municipal. Olha só que legal. E aí iniciou-se a sua história de Oleno Matos aqui na Defensoria Pública. Sim, todos juntos do mesmo concurso. Nós fomos... A nossa história é um pouco parecida aqui, porque ambos, quando iniciou, foi para o interior. Nós fomos trabalhar no interior. Às vezes ele numa comarca, eu noutra, mas eu recordo que o Oleno também passou por Rorainópolis, eu também passei por Rorainópolis, fiquei quase 2 anos em Rorainópolis, no ano de 2005 e 2006, e depois passei um tempo também em São Luís do Nauá, passei um tempo em Caracaraí, em Pacaraima, em Caracaraí também, lembrei agora, acho que foi 3, 4 meses, e só depois vim para a capital, né? Nesse período também a gente foi pela primeira vez presidente aqui da Associação de Defensores Públicos, isso já no ano de 2006, 2007, por ali. E aí começou um trabalho muito bonito de todos os defensores públicos, não foi só nosso não, mas foi de todos os defensores públicos que eram imbuídos no crescimento da Defensoria Pública, não por causa da gente, mas sim em razão da população que precisava tanto de uma instituição forte, de uma instituição que precisava estar em todas as comarcas, de uma instituição que precisava andar nos municípios onde não tem comarca, numa instituição que precisava andar nas comunidades indígenas, nas vilas, nas vicinais. E assim começou a nossa história. Criamos logo desde o início, né, com ideias de outros defensores públicos, porque tem participação de todos eles, né? Aí nós falamos da doutora Leni Rodrigues, que foi nossa primeira defensora geral, depois doutor Wallace, doutor Tomaturgo, então todos tiveram participação infusiva mesmo, e outros defensores públicos que não estavam no comando da Defensoria Pública, mas que tiveram grandes ideias que fizeram com que a Defensoria Pública crescesse. Aí eu falo da Câmara de Conciliação, onde que hoje está lá a doutora Seni, na Defensoria Itinerante também. Eu falo também na possibilidade de nós termos a CAP, que é a Central de Agendamento e Peticionamento. Então, tudo isso fez com que a Defensoria Pública ampliasse o seu serviço à população e tivesse a necessidade de crescer. E isso os governantes enxergaram na Defensoria Pública. Nós estávamos ocupando muito espaço, mas o espaço de trabalho, de serviço público, levando, né, assistência judiciária a toda a população roraimense que precisava dos nossos serviços. Hoje, a gente não está ainda em todos os lugares efetivamente, mas nós estamos crescendo e com certeza daqui um pouco mais, com o grande trabalho que está sendo feito pelo Dr. Oleno e demais defensores, nós vamos estar em todos os municípios e também muitas novidades chegando, né, para ampliar ainda mais esse atendimento que é tão bonito que a Defensoria Pública faz às pessoas. Agora, com certeza, há 20 anos eu não imaginava que a Defensoria estaria onde está hoje, nesse patamar, né? Creio eu que foram muitos desafios lá no início. O doutor Oleno comentou que era um computador para todo mundo, cada um esperava um pouquinho ali para dividir o aparelho, para poder escrever, fazer as petições, enfim. Como foi esse início? Foi desafiador? Muito, muito. Por exemplo, vou dar o exemplo de Rorainópolis. Em virtude da nossa falta de estrutura, para o interior era muito mais difícil. Se tinha um computador aqui,
para vários defensores, imagina como era no interior. Datilografia. Então, eu cheguei a peticionar em folha de papelão. Nossa. Para o magistrado em Rorainópolis. Eu fiz a petição em folha de papelão. Então, isso são histórias que demonstram, né, primeiro, o grande esforço que a gente fez em prol da população roraimense, do grande esforço que nós fizemos também para que o Estado pudesse efetivamente estar atendendo as pessoas mais carentes, mas que a gente conseguiu, de uma certa forma, fazer com que essa instituição tão bonita crescesse e hoje está como está, né? A força da Defensoria Pública para atender as pessoas é muito grande e as pessoas hoje confiam muito na instituição para que a gente possa buscar aí, seus interesses, seus direitos perante o Poder Judiciário e também de forma extrajudicial, tentando solucionar os conflitos e buscando o interesse das pessoas. É verdade, a Defensoria Pública, digamos que é a esperança, né? É a última esperança, aquele fôlego onde a população chega, geralmente fala, olha, eu já fui em todos os lugares e aqui é a última chance que eu tenho para solucionar. É como se fosse, digamos, a Liga da Justiça. Por mais que a gente se esforce, né, em veicular o que nós podemos fazer pelas pessoas, tem muitas pessoas que não sabem ainda. Exatamente. Né, o que de fato a Defensoria faz por elas. Por isso da importância de nós estarmos fazendo a Defensoria Pública Itinerante. Quero parabenizar o Dr. Oleno e todos que compõem hoje a Defensoria Itinerante por aumentar o serviço da Defensoria Pública Itinerante, nós estarmos cada vez mais buscando trabalho em todas as comunidades indígenas, nas vicinais de difícil acesso, porque as pessoas realmente não vêm a Boa Vista, é muito difícil as pessoas virem a Boa Vista. Eu tive um outro dia lá no Samaúma, que Samaúma é mais ou menos uma divisão entre Alto Alegre e Mucajaí. Samaúma é um município de Mucajaí, mas a maioria das pessoas que moram em Samaúma, em vez de ir na sede de Mucajaí, vão na sede de Alto Alegre, porque Samaúma fica mais perto de Alto Alegre do que Mucajaí. Então eu fui lá e eu conheci um casal, né, de pessoas, eu não vou falar o nome só para resguardar, né, o que eles me falaram, e eles queriam ver uma forma de como eu poderia ajudar para que eles pudessem adotar uma criança que eles criam desde o seu nascimento. E aí eu fui explicar para eles que a Defensoria Pública faz esse trabalho, esse papel. Inclusive, nem precisa ser adoção, caso eles não queiram que seja adoção. E aí eu fui explicar a paternidade socioafetiva, né, tanto do homem como da mulher, que pode se tornar pais da criança de modo socioafetivo, em consenso inclusive com a mãe biológica, e aí essa criança ter todos os direitos inerentes àqueles pais, os pais, no caso, tanto um homem como uma mulher. Fui explicar, eles não sabiam que a Defensoria Pública fazia isso. E aí eu fui explicar, nós já fizemos o agendamento, com certeza eles vão ser atendidos pela Defensoria Pública. Olha só que notícia boa, né? Muito bom poder ajudar. E é claro, o senhor está falando aí da Defensoria Itinerante, a gente não pode deixar de citar que o senhor já percorreu aí várias áreas indígenas, várias comunidades, acho que é um dos defensores que mais conhece o povo indígena, os povos originários, né? Qual o sentimento que o senhor tem de poder levar cidadania e justiça a esses povos? Eu vou dizer primeiro porque eu andei muito, né? Eu tenho uma característica como defensor público, né? Respeitando, é claro, meus colegas e as minhas colegas que eventualmente não têm essa opção. Eu acredito que o advogado público, por ser um advogado dos pobres, né, as pessoas mais carentes e tal, ele também é obrigado a dar o número do celular dele. E eu faço isso desde o início, né, para as pessoas que foram meus assistidos. Quem pedia o meu celular, eu me sentia obrigado a dar, porque eu sou advogado dele. Se eu fosse advogado particular, eu estaria dando também. Então, só porque eu sou advogado do pobre, eu não posso dar para o pobre meu telefone? Eu entendi que sim, que eu era obrigado a dar.
E em razão disto, eu comecei a visitar muitas residências, porque eu atendia as pessoas e eu ia na residência das pessoas. Eu dou exemplo até do júri, né? O júri, eu ia fazer uma espécie de reunião com a família, na casa delas, para que eu pudesse conhecer aquela pessoa que eu ia defender, né? Saber da história dela toda. E isso eu fiz sempre na minha vida como defensor público, ou seja, ia na casa das pessoas. E por ser defensor público geral 8 anos, no caso, que eu fui de 2011 a 2015, depois de 2019 e 2023, eu também me senti obrigado de conhecer a realidade das comunidades para que a gente pudesse oferecer os serviços necessários a elas, né? A ideia, por exemplo, que o Oleno teve para pedir do deputado Marco Jorge que os indígenas que vão tirar a segunda via não pagam taxa, né, para tirar a segunda via, foi uma ideia nossa lá de trás, porque a gente via que é humanamente impossível eles terem condições de pagar, seja o valor que for, numa comunidade indígena onde é de difícil acesso, que você passa às vezes até horas caminhando ou de barco para poder a gente atender aquela comunidade. Então, por isso que eu atendi muitas comunidades, por isso que eu visitei muitas comunidades, justamente pelo que você falou no final, tentando de toda forma fazer com que a Defensoria Pública, a prestação que o Estado deve ter como obrigação, né, da assistência jurídica gratuita, chegasse às pessoas também no interior. E é claro que esse trabalho aí se estendeu à capital também, onde o senhor atuou por muitos anos, aí no Tribunal do Júri, né, doutor? Eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar aí algumas experiências que marcaram sua vida durante esse tempo no Tribunal do Júri. A vida também é feita de exemplos, né? Com certeza. Pelas nossas características daqui do estado de Roraima, sermos um estado pequeno, com poucos defensores públicos, poucos municípios, né? E eu, mesmo sendo defensor público geral, às vezes até contrário ao posicionamento de alguns colegas também que compõem a Defensoria Pública, eu falo dos membros, dos defensores e defensoras, eu tinha satisfação e me sentia obrigado também a realizar júri, mesmo como defensor público geral. Por quê? Primeiro porque me sentia bem, né, fazendo o que eu faria na atividade fim se eu não fosse DPG, se eu não fosse defensor geral, eu estaria fazendo júri. E depois para ajudar os meus colegas que estavam fazendo júri, que precisavam de um apoio a mais, de um defensor a mais, na concretização de todos os júris que tinham na capital e no interior, que eu não fiz só júri na capital não, também fiz no interior, também ia para o interior, mesmo sendo defensor geral. E isso chamou a atenção do Poder Judiciário, do Ministério Público. Poxa, o defensor geral do Estado fazendo júri, defendendo as pessoas, né? Se debruçando sobre um caderno processual, sobre um processo para estudar, né, e defender um cidadão ou uma cidadã. Então, recebi muitos elogios do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, né, de promotores, de desembargadores, de juízes, em razão disto, mesmo como defensor geral, está atuando na atividade fim, nesse caso com o júri. Me lembro que de 2011 a 2015, mesmo como defensor geral, fiz mais de 50 júris, só como defensor geral. Um número significativo? E ao total, eu já passei de 400 júris, né? Eu tive agora, na semana passada, em Brasília, eu faço parte, sou membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. E nós estávamos discutindo justamente a manutenção ou não da prisão do Chiquinho Brazão. E eu falei justamente sobre isso, né? Que tinha feito mais de 400 júris na minha vida, que tinha participado aproximadamente mais de 3.000 audiências de custódia na área criminal, que eu, como defensor público, primeira coisa que eu analiso é tentar ver se a pessoa tem direito de responder em liberdade. E assim eu fiz com o deputado Chiquinho Brazão. Eu me debrucei sobre aquele caso, sobre o processo dele, sobre a prisão preventiva que foi decretada e tirei uma conclusão. E como eu faria com o seu João, com a dona Maria, com o seu José, eu fiz com o Chiquinho Brazão,
que eu fiz? O que eu faço com o seu João, Dona Maria, Dona José? Eu chego na casa das pessoas e digo claramente para as pessoas, para a família toda, ó, infelizmente o seu filho não vai poder ser solto, porque não tem o direito de ser solto. A prisão em flagrante ou preventiva preenche todos os requisitos e não tem como eu soltar ele nesse momento. Então ele vai ficar preso para responder o processo preso. E aí, lá na frente, se tiver algum fato novo que aconteça, que ele pode responder em liberdade, eu vou dizer para vocês e a gente faz o pedido de relaxamento de prisão, de liberdade provisória. E eu estava dizendo isso lá na Comissão de Constituição e Justiça, que não tinha como falar para o Brasil. Não tinha como falar para o Brasil que o Chiquinho Brazão deveria responder aquele processo dele, né, de acusação da morte de Marielle solto. Porque a prisão preventiva dele preencheu os requisitos legais, no meu entendimento, como defensor público. Então, mesmo como defensor público, tentando ver se tinha algo para ele responder liberdade, não tinha algo para responder liberdade. Porque a prisão preventiva dele preenchia todos os requisitos legais, no meu entendimento, e ele deveria, sim, responder o processo preso sobre a morte de Marielle. E olha que é mais uma atuação aí conforme as suas experiências adquiridas no decorrer desses mais de 20 anos de profissão, né, doutor? Mas com certeza o Tribunal do Júri é exemplo e também faz a gente refletir sobre a vida, sobre alguns aspectos, né? Trabalhar na defensoria obriga, de certa maneira, a gente a se colocar no lugar do outro, a olhar pelo olhar do outro, a ter empatia, né? Teve alguma história que tocou o senhor, que ficou marcado na memória? Muitas histórias na defensoria pública, né? Não só em relação à área criminal, mas também em relação também ao aspecto civil, né? Que nos sensibiliza. Você vê, por exemplo, uma mãezinha que tem um filho deficiente, que pede uma pensão alimentícia de R$150. Né? O senhor, além de tudo, de ser defensor, é pai. Sabe que R$150 hoje não dá para nada. Toca. Agora você imagine um homem que veio justificar na justiça também que não tem condição de pagar R$150. Mas quando de fato ele não tem mesmo. Né? Quando de fato ele não tem mesmo. Então a gente vê isso todos os dias no Brasil, né, e nos processos judiciais na área civil também. É claro que existe casos e casos onde que um homem justifica que não tem condições, mas tem, ou então que tem a possibilidade, no mínimo, de trabalhar para poder ter, mas tem outros casos que não. Então, isso nos sensibiliza muito. E na área criminal também, agora mesmo, na semana passada, vocês veicularam de uma forma muito, muito simples, mas que deve atingir também a sociedade numa reflexão. Uma pessoa ficou presa mais de 20 dias porque tinha um nome igual ao de outro. Veja só, você ficar preso por mais de 20 dias, podendo ter acontecido qualquer coisa, né, dentro do sistema prisional com você, só porque você tinha um nome igual a outra pessoa que cometeu um ilícito. Quem descobriu isso foi um defensor. Quem fez o pedido para essa pessoa sair de logo dentro do sistema foi um defensor público. Exatamente. Né? Eu tenho certeza que esse cidadão, essa família, nunca mais vai esquecer o que um defensor público fez por ele. E assim é nós, não só eu, mas todos os defensores e defensoras nas suas atividades fins todos os dias. E quando eu falo do defensor e da defensora, também não somos só nós. Tem o gabinete, tem os assessores jurídicos que às vezes são conhecidos, inclusive, mais do que os defensores, porque eles estão mais dentro do escritório, dentro da sala, do gabinete onde eles atendem, as pessoas, de que o defensor, que tem que estar na audiência, né, que tem que participar também de audiência de custódia, que tem que estar peticionando, às vezes na outra sala. E o assessor jurídico não está lá atendendo, olhando a pessoa nos olhos. Às vezes o assessor jurídico é mais conhecido do que o próprio defensor público ou defensora pública. Então, eles são responsáveis também, os servidores, assessores jurídicos, chefes de gabinetes, estagiários, também são responsáveis pela atividade de fim, para a gente levar aí à sociedade toda roraimense esse atendimento tão
bonito que a Defensoria Pública faz às pessoas. O programa Fala Aí Defensoria contou com a participação do Subdefensor Público Geral, Natanael Ferreira. Doutor, fala um pouquinho pra gente da sua história. O senhor faz parte, praticamente a história da Defensoria está ali ligada diretamente com a sua história também, ou vice-versa, não é verdade? É verdade. A Defensoria Pública foi criada em 2000, a Lei Complementar 37, cria a Defensoria Pública já a partir de uma previsão constitucional, né, de assistência, garantir o acesso da pessoa à justiça e já previa a criação da Defensoria Pública. Mas vai ser institucionalizada somente em 2000, quando é criada a Lei Complementar 37. Perfeito. De lá para cá são 24 anos de muita história, mas no decorrer desse tempo o senhor está juntamente com a Defensoria, 22 anos. Nesse caminho, né, nessas mais de 2 décadas, o que o senhor pode destacar? Muitas conquistas? Muitas conquistas, com certeza. A Defensoria Pública, dentro dessa estrutura do Poder Judiciário, né, que envolve você ter um julgador na função de juiz, você tem um acusador na função ali do Ministério Público, simplificando, né, a relação, e faltava esse defensor para garantir a efetividade da defesa do réu. Então, a Defensoria é criada dentro desse contexto. Só que a Defensoria vem anos depois, né? Enquanto essas outras instituições, o Judiciário já existia desde a nossa colônia, o Ministério Público é criado logo em seguida com toda a estrutura, e a Defensoria vem bem depois, né? No caso, quase 20 anos depois, alguns estados bem mais recentes. Então, a gente foi uma instituição que teve que aprender e teve que se rebolar, né, para poder chegar no outro nível e efetivamente cumprir o desejo constitucional, que é garantir uma defesa efetiva, né, das pessoas acusadas ou que estejam em juízo. O que foi mais difícil nesse caminho? Foi bem interessante porque muitos defensores do primeiro concurso, que foi o meu caso, alguns não tinham ainda uma vivência na justiça, né? Outros vieram de outras áreas também. Então, assim, foi uma turma bem nova, mas muito engajada, muito entusiasmada em criar essa nova defensoria, né? Ter uma defensoria que efetivamente gozasse de autonomia e principalmente paridade de armas, né? E quando você fala em paridade de armas, é você deixar as partes nas mesmas condições, e condições de todos os níveis, principalmente a questão orçamentária, né? Porque, não obstante a Defensoria ter sido institucionalizada em 2000, mas algumas condições só vieram anos depois. Uma delas, que foi fundamental para estruturar a Defensoria, foi a autonomia orçamentária e financeira, iniciativa de lei que nós não tínhamos. Então, esse aí deu um grande salto para a Defensoria Pública. A partir do momento que a gente passou a executar nosso próprio orçamento, né? Até então, para você ter uma ideia, nós vimos da antiga DAGE, que era a Divisão de Assistência Jurídica, e lá, na época, tinha 93 defensores, que eram advogados. E sai os 93 e entra 30, que são os novos defensores. Então, aí, a carga de trabalho imensa, porque a gente teve que criar processos, procedimentos, e sem as condições física adequada, né? Nós tínhamos uma sala com 3 defensores para compartilhar um computador e uma secretária para atender a todos. Nossa. A gente não conta as vezes que tivemos que tirar dinheiro do bolso para poder... O processo ainda era físico, né? Então, para você poder instruir o processo, você tirava do próprio bolso para poder tirar cópias, né? Para instruir. Então, a dificuldade foi muito grande. E também foi muito comum colegas perderem dinheiro no sentido de teve os seus salários diminuídos, né? Eu era do Tribunal de Contas da União, eu saio de um salário de 8.500 para 2.500. É porque a gente, de fato, acreditava que aquela instituição valeria a pena, né? Até pelo a sua missão, o seu objetivo, eu acho que não existe mais nada gratificante do que você
ser essa última porteira, né, do necessitado. Você está ali e ser essa segurança, né, para os nossos assistidos. A gente pode dizer que quem ganhou mais com tudo isso foi a população, porque ganhou qualidade no atendimento, agilidade, resposta realmente rápida, ágil, ali em processos, em procedimentos. Quem ganhou foi a população. Com certeza. Aí isso não resta dúvida. Até nós realizamos pesquisas, né, exatamente para ter esse feedback em relação à população. E a Defensoria goza de muita credibilidade, de muito prestígio. Então, são questionários respondidos que a gente consegue perceber esse feedback, que a gente está no caminho certo, né? Que a gente as medidas que a gente tomou e as decisões que foram acolhidas foram decisões que, de fato, foi ao encontro desse desejo do assistido de ter essa defesa efetiva, né? Então, a gente se sente muito honrado em exercer esse cargo. A gente percebe realmente que, ao longo do tempo, as pessoas elas estão se aproximando mais da Defensoria, estão criando essa ciência que realmente podem contar com a Defensoria, que é gratuito, que é ofertado inúmeros serviços. Eu mesmo tenho uns 7 para 8 anos que eu fui entender que, de fato, a Defensoria era um atendimento totalmente acessível, que foi quando eu me senti lesada em relação a uma operadora, né, de telefone, e a Defensoria me atendeu prontamente e nós ganhamos, né? O caso realmente foi confirmado que o que estava sendo feito era abusivo. Uhum. Então, hoje, esse trabalho de mostrar para a população que é possível, que existem direitos e que esses direitos devem ser, sim, respeitados, é total dever da Defensoria. A Constituição ela nos traz essa missão, né, de garantir o acesso à justiça. Mas é importante dizer também que a Defensoria evoluiu, inclusive nas suas missões institucionais, né? Nós não temos hoje só como primada a questão de garantir o acesso à justiça, né? Hoje a gente trabalha em um triplé. Nós temos 3 eixos de atuação, né? O acesso à justiça é o primeiro, mas nós temos também como uma grande missão a solução extrajudicial dos conflitos, né? Capacitar as pessoas para que ela tenha um empoderamento e ela possa resolver seus conflitos de forma racional, de forma, né, buscar o equilíbrio justo daquelas decisões. E é um trabalho muito bem realizado pela colega Euseni, através da Câmara de Conciliação. Nós temos também a questão da educação em direito, então são essas 3 colunas que sustentam a Defensoria. E a educação em direito é também um outro grande desafio, que aos poucos a gente vai tomando o pé, como eu falei, né? Essas missões institucionais também evoluíram, nós não tínhamos essas missões, e a Constituição, a reforma constitucional, nos trouxe também esses objetivos, né? A solução extrajudicial ao conflito e a educação em direito, porque a educação em direito é o primeiro ponto, né, de partida. A partir do momento que você tem a consciência dos seus direitos, você sabe seus direitos, mas também sabe de suas obrigações, você se torna um cidadão mais consciente. É isso que a gente acredita, né? Então, nós também estamos entrando nas escolas, através do Descomplica, né, para trazer também essa perspectiva, né, um empoderamento das decisões. Para a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso, você tem cada vez mais magistrados entrando juízes entrando na magistratura muito cedo. Às vezes falta experiência de vivência de vida mesmo. E uma vez a gente se deparou com a situação de um casal que estava se separando, já depois de 50 anos e tudo, e tinha um filho menor ainda. E eles brigando em relação a esse filho, e levou o caso para a justiça. Aí um colega meu falou: olha, está vendo aquele rapaz ali? Ele é o juiz. O que vocês não estão conseguindo decidir, que é o melhor, nós acreditamos que você ama seu filho. Vocês dois amam seu filho. Mas você vai colocar para um terceiro estranho, que nunca esteve na sua casa, para decidir algo tão fundamental na vida de vocês. Sabe se vocês não teriam condições de conversar, perceber o que é melhor para o filho de vocês, e vocês mesmos decidirem?
Então você vê, foi uma conversa, e aí eles realmente sentaram. Porque nem sempre uma sentença judicial é a melhor decisão. Eu acredito que a melhor decisão é quando as partes conseguem compor sobre aquele conflito, né? O senhor falou sobre um projeto muito interessante, uma iniciativa muito interessante da Defensoria, que é o Descomplica, que eu já tive a oportunidade de acompanhar bem de perto algumas ações do Descomplica em algumas escolas aqui da capital. E vale muito a pena a gente lembrar para a população e falar sobre esse projeto, porque geralmente quem tem conhecimento é justamente os professores, os alunos, os pais que estão ali ligados, mas a população em si, em geral, né, no contexto geral, não tem conhecimento desse projeto tão bacana. Então fala pra gente o que é o Descomplica. O Descomplica é exatamente esse espaço que se tenta criar nas escolas, né, dos próprios jovens ali, adolescentes, ter o entendimento de alguns conflitos, que é bastante comum na escola, né, principalmente a questão do bullying, essas coisas todas, e outros conflitos. Então, das pessoas entenderem a questão dos direitos, do direito à intimidade, do direito à privacidade. Outro ponto também, entender que essa conduta é uma conduta hoje tipificada pelo Código Penal, então você pode ser responsabilizado criminalmente, e você entender que aquilo ali há muito tempo deixou de ser uma brincadeira, porque implica efetivamente numa dor a outra pessoa que você não tem noção do quanto de sofrimento pode trazer. Então, todo esse esclarecimento, colocando o jovem e adolescente a par dessas questões, dessas circunstâncias, e trazendo com que eles próprios possam fazer uma reflexão sobre aquilo e tudo, que desperta, né? Dá esse despertar. Dizer, cara, o meu direito termina quando começa o do outro, né? Se o outro tem direito eu tenho direito à intimidade, o outro também tem. Tá? Então, é um trabalho muito bonito que a doutora Elceni realiza, e, além de ser um trabalho de educação de direito, também fala sobre essa composição, né? Essas partes poderem se entender, conversar, dialogar, e dizer, nós somos diferentes, mas não quer dizer que nós somos inimigos e temos que ser inimigos. É um trabalho muito bem realizado, inclusive, assim, como novidade, a gente está tendo um diálogo muito bom com o Ministério da Justiça e alguns órgãos, alguns ministérios do governo federal, e há uma possibilidade desse projeto se replicar no Brasil inteiro, diante do êxito, né, que a gente consegue ter esse feedback com o jovem, adolescente, e o quanto que isso dá a oportunidade de um despertar de uma consciência e de, com certeza, formar melhores cidadãos, né? É interessante, eu tive a oportunidade também de conversar com alguns alunos e ver, né, ouvir o depoimento deles falarem que não sabiam, que poderiam, de alguma forma, conversar e amenizar aquela situação, como o nome mesmo diz, né, Descomplica, que por meio de uma conversa bem feita, tudo pode ser resolvido, né? Exatamente. Então, acho muito interessante, então eu já deixo aí o convite para você, pai, mãe, ficar de olho aí no site da Defensoria para acompanhar direitinho a programação, porque tem o calendário do Descomplica, assim como todas as outras iniciativas da Defensoria Pública do Estado de Roraima, para você sempre ficar bem informado e poder acompanhar sempre bem de perto todas as ações. Agora a gente vai rapidinho para um intervalo, mas antes da gente ir, o senhor quer deixar algum recado para a população? O recado é que a Defensoria está de portas abertas, a gente tem ampliado nossos canais de atendimento, e dizer assim, a Defensoria é o atendimento de fato gratuito, né? Nós não cobramos nenhum tipo de taxa, de serviço, de emolumentos, é um trabalho levado à população de forma a garantir o efetivo exercício. Então, numa dúvida, em uma determinada situação, antes de tomar qualquer decisão, procure a Defensoria, converse com o defensor e veja qual a melhor orientação. O Fala Aí Defensoria contou também com a participação da defensora Beatriz Fernandes, primeira titular da comarca de Rorainópolis. Bem, então, primeiro explicando o que é uma comarca, né? Porque quem escuta no rádio fala, nossa, que nome é esse? O que é uma comarca? Comarca é uma divisão feita pela Justiça para escolha de um lugar, um município ou um grupo de municípios em que ela vai se instalar. Então, assim, não necessariamente uma comarca coincide a um município, muitas vezes abrange mais de um município.
Aqui no estado de Roraima, a Defensoria Pública e também o Poder Judiciário estão instalados em todas as comarcas do estado. E Rorainópolis é uma das comarcas, a comarca na qual, como você falou, eu já atuo. Bom, Rorainópolis, a gente é um município grande, né? É o segundo maior município aqui do estado de Roraima, em termos populacionais. Então, é um local que, inevitavelmente, a justiça tem que estar presente e, por consequência, a defensoria também. Lá a gente trabalha, a defensoria está instalada na sede da comarca, mesmo ali no centro, pela rodovia. Quem passar ali pela BR-174 com certeza vai ver a defensoria pública. Mas a gente também, a nossa comarca abrange não outros municípios, abrange só o município de Rorainópolis, mas ali a gente tem algumas vilas que estão um pouco mais distantes da sede. A gente também recebe muitas pessoas das vicinais, a gente recebe pessoas da vila, por exemplo, da Vila Martins Pereira, a gente recebe da Vila Moderna. Perdão, Vila Moderna é outra comarca, já pertence a outra comarca. Mas a gente recebe o pessoal da Vila do Jundiá, que é bem distante ali, já quase na fronteira com o estado do Amazonas. Então, assim, estamos ali na sede, recebemos todas as pessoas que nos buscam, que estão nessa abrangência que a nossa comarca atua, mas, vez ou outra, também a defensoria vai até o usuário. Justamente por conta dessa dificuldade de eles estarem localizados em vicinais que são distantes, de o transporte às vezes não ser muito bom para chegar até a sede da defensoria, a gente faz o caminho inverso. Em vez de a pessoa vir até a nossa sede buscar o nosso atendimento, a gente vai até eles. Isso seja por situações pontuais, olha, ficamos sabendo de uma situação que aconteceu ali na vicinal tal, a gente precisa ir lá, ouvir as pessoas, ouvir os usuários, os assistidos, nos deslocamos até lá. Já fizemos isso algumas vezes. Mas também, muitas vezes, a defensoria atua por meio de ações. Uma ação, organizada uma ação qualquer, uma ação que abrange, muitas vezes, vários serviços, não só o serviço jurídico, e a defensoria vai até lá, através da defensoria itinerante, ou então, como nós tivemos ano passado, fizemos o casamento coletivo e prestamos vários outros serviços jurídicos também. Enfim, a gente também tem essa possibilidade de ir até o nosso assistido. E o casamento coletivo, inclusive, agora dia 10, mais uma edição, agora dessa vez aqui amanhã, na capital. Né? Uma linda edição, vai ser lá na Orla, com aquela vista maravilhosa do Rio Branco, que voltou a encher. Então, com certeza, vai ser um grande evento para celebrar a união aí de mais de 200 casais. Que maravilha. Ser lindo, com certeza estarei lá para prestigiar. Pronto, doutora. Em dezembro de 2022, foi inaugurado um novo prédio da comarca, né, dando uma estrutura de apoio, de suporte para todos esses atendimentos. Fez a diferença realmente? Com o novo prédio, vocês conseguem atender um número maior de pessoas, dar mais conforto e humanizar mais esse atendimento? Com certeza absoluta. A gente estava lá num prédiozinho que era bem menor, era ao lado do fórum, onde funciona o fórum, mas era um prédio que era uma adaptação de uma casa, então não comportava, não tem jeito, não comportava a estrutura tanto para os servidores quanto para os usuários, né? A gente é muito demandado lá, como eu falei um pouco agora mais cedo, a gente é o segundo maior município do estado. Então, estava sempre lotado, muita gente esperando, as pessoas em pé, aguardando. E aí a gente se mudou para esse prédio novo, que tem um número de salas já pensado para a estrutura da Defensoria Pública de Rorainópolis, porque lá eu não sou a única defensora, é uma comarca tão grande que, diferentemente das outras comarcas que contam só com um defensor, e consequentemente com um gabinete de suporte, lá nós temos 2 defensores, são 2 titularidades. Então, eu trabalho lá com a minha colega Nicole Farias, também uma excelente defensora. E lá já foi um prédio pensado para comportar a estrutura desses 2 gabinetes. Isso falando em termos de servidores e pessoas que auxiliam o funcionamento da defensoria. Mas aí a gente também tem um auditório, a gente tem uma recepção grande, que às vezes, tanto trabalho que a gente não consegue, mesmo assim, comportar todos que estão lá, porque também a gente trabalha em parceria com o Instituto de Identificação, emitindo identidades, né, registros gerais, RGs. Então, também há uma busca muito grande por esse serviço. Acaba que, às vezes, está cheio lá. A defensoria está sempre cheia, é sempre muito trabalho. Mas, sem dúvida, trouxe, sim, conforto para os assistidos. É um prédio novo, em pleno funcionamento. E a gente também está sempre buscando melhores. Temos muitas coisas ainda a implementar, a melhorar. Isso tudo para propiciar um serviço de qualidade para os nossos usuários. E o que vem de novidade por aí? Eu sei
que está vindo muita coisa boa justamente para os moradores ali de Rorainópolis. Sim, com certeza. Bom, a maior novidade é que a gente está começando as tratativas para implementar uma Câmara de Conciliação em Rorainópolis. O nosso defensor público geral, Dr. Oleno Matos, está pensando nisso, para ele é uma prioridade. A Câmara de Conciliação ela já é uma realidade aqui em Boa Vista, na capital, e é um sucesso. O Dr. Euseni também, que toca a Câmara de Conciliação, com um excelente trabalho, um trabalho de grande reconhecimento, de grande valia para quem utiliza os serviços da Defensoria. E Rorainópolis, como é a segunda maior comarca, o segundo maior município, chama por uma Câmara de Conciliação. A gente vai conversando aqui aos pouquinhos, explicar o que mais ou menos a gente vai implementar nessa Câmara, mas sem dúvida é uma novidade excelente que tende a agilizar a resolução dos problemas dos nossos usuários, principalmente aqueles relacionados ao direito de família. Então, se tudo correr bem, a gente está iniciando os primeiros trabalhos para que isso seja uma realidade e será, com certeza. Então, vale muito a pena a gente explicar agora para quem nos acompanha o que é, de fato, né, uma Câmara de Conciliação, qual a importância dela e quem será beneficiado com a implantação dela em Rorainópolis. Certo, então, vamos lá. Câmara de Conciliação é uma estrutura, não necessariamente física, mas uma estrutura de gabinetes, servidores, que estão pensados, que são voltados, melhor dizendo, para a solução consensual dos conflitos. O que acontece? Todos nós temos problemas e muitas vezes a gente está diante de um problema no mundo jurídico que a gente não é capaz no mundo fático, melhor dizendo, que a gente não é capaz de resolver e a gente é obrigado a acionar o judiciário. A gente logo pensa no judiciário como o agente que vai resolver esse nosso problema, certo? Só que com o avanço do direito, dos estudos, a gente já começou a perceber que muitas vezes não é o juiz, o judiciário com a sua estrutura que é o melhor ator para resolver aquele conflito no mundo dos fatos. Muitas vezes a via consensual, que é da conciliação, da mediação e de alguns outros métodos consensuais, é a via mais adequada. Então, quer dizer, é uma solução extrajudicial. Você não precisa acionar o judiciário, você resolve isso no âmbito administrativo, às vezes com diálogo, implementando diálogo, dando um certo poder, um certo protagonismo para as partes mesmo serem capazes de resolver os seus próprios problemas, sem que esse problema tenha que ser solucionado e a solução seja imposta por uma pessoa que é terceira, que não está envolvida naquilo, que às vezes não vai ter sensibilidade, a sensibilidade necessária, não estou dizendo que nunca tem, mas, enfim, a gente sabe, é muito processo, é muita demanda. Então, às vezes, não é o juiz quem vai dar o melhor tratamento para aquela solução. E aí entra em cena esse tipo de método consensual, justamente o que é feito no âmbito de uma Câmara de Conciliação. Então, já fica aí a orientação, se você acha que, de repente, a sua situação se enquadra em tudo isso que foi mencionado pela doutora, você pode sim procurar já a Câmara de Conciliação aqui na capital e em breve em Rorainópolis. Agora, qual é a maior demanda que o município de Rorainópolis atende? Bom, maior demanda, sem pensar muito, com certeza demandas de direitos de família. Inclusive, são as maiores demandas também da Câmara de Conciliação. E, em segundo lugar, a gente também atua muito na parte criminal, né? Rorainópolis, como é uma comarca de interior do sul do estado, geralmente é uma comarca que ela é grande, mas também não tão grande a ponto, por enquanto pelo menos, né, de a gente ter que sair fazendo divisões por especialidade. Então, lá não tem um defensor que atua no direito de família, um defensor que atua no direito criminal, um defensor que atua na fazenda pública, como isso acontece, é uma realidade aqui na capital de Boa Vista. Lá funciona na base de uma vara geral, digamos assim, uma vara única, que comporta todas essas matérias. Então, eu e Nicole, que é minha colega, a gente atua com tudo. E, sem pensar duas vezes, com certeza, é o direito de família o protagonista da nossa comarca. Então, gente, já que esse é um dos assuntos que ganha mais destaque lá em Rorainópolis, você que nos acompanha, já, depois do intervalo, a gente vai falar muito sobre o que quais são os direitos, as divisões, enfim, vai ser um bate-papo muito informativo que eu tenho certeza que vem a contribuir muito
com a sua vida a partir de agora. Mas, doutora, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria que a senhora ressaltasse quem pode buscar os atendimentos, os serviços da Defensoria Pública, não só lá em Rorainópolis, mas em todo o estado de Roraima. Com certeza, isso aí é uma pergunta muito importante, muito relevante, porque muitas pessoas não conhecem a Defensoria e não sabem que tem direito a acionar a Defensoria. Mas a gente trabalha com alguns critérios para atendimento. Talvez o principal critério seja o critério econômico, financeiro, que a pessoa que não tem condições de custear um advogado, ela tem direito, pela Constituição, a ser patrocinado pela nossa Defensoria Pública, pela nossa instituição. Então, esse é um critério econômico. Mas a gente também trabalha em outras situações que não só o critério econômico. E que situações são essas? São situações que envolvem vulnerabilidade e diversas vulnerabilidades. Por exemplo, uma mulher em situação de violência doméstica, ela pode ter o dinheiro que for, a condição que for, mas por ela estar numa situação de vulnerabilidade, ela tem direito ao patrocínio pela Defensoria Pública. Outro exemplo, um idoso que precisa de um medicamento muito caro, ele pode vir de uma família com condição, ele poderia ter condição de pagar um advogado, mas por ele estar numa situação de vulnerabilidade especial, ele também tem direito a acesso ao patrocínio pela Defensoria Pública. Isso sem falar de outras diversas vulnerabilidades que venham à cabeça. Então, se você precisar dos nossos serviços, não deixe de procurar a Defensoria Pública, exponha o seu problema, a gente vai identificar se você tem direito à assistência pela Defensoria Pública e, enfim, certamente prestaremos esse serviço para quem precisar e puder ter direito, né, puder ser patrocinado pela gente. Reunião em Roraima do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, o CONDEG, ganhou destaque no jornal Defensoria no Ar. A eleição ocorreu durante a reunião ordinária do Conselho Nacional de Defensores Gerais, realizada em Roraima. A chapa única foi eleita por unanimidade. O defensor público geral Oleno Matos, reconduzido como presidente, falou sobre os desafios para o biênio 2024 e 2025. Os desafios são os que a gente já tem de forma permanente dentro do CONDEG e outros que vão acontecendo, exemplo, por exemplo, da situação trágica no Rio Grande do Sul, né? A nova diretoria vai ter que debruçar em cima disso. A nossa ideia é que a gente monte uma força-tarefa imediatamente, já está aprovado, né? Acabamos de aprovar na reunião do CONDEG, uma força-tarefa para atuar de forma virtual e, na sequência, junto com o governo federal, de forma presencial lá, de defensoras e defensores públicos. Então, é manter o foco naquilo que a gente vem desenvolvendo, fazendo com que o CONDEG realmente seja uma instituição forte, presente. A ideia é que no futuro próximo a gente possa estar sediado definitivamente em Brasília, com espaço físico, auxiliando as defensorias públicas que precisam estar em Brasília, dar esse apoio a eles, né? E fazer dessa instituição uma representatividade mais completa daquilo que ela representa para todas as defensorias públicas do nosso país. A defensora pública Sâmia Costa Farias, do Ceará, foi eleita secretária adjunta do CONDEG e destacou algumas metas a serem realizadas. Com muitos desafios, acho que a implantação das sedes de Brasília, a questão da remuneração que o CONDEG vai passar a receber e mais a pauta política e institucional, né? Na importância de realmente sempre reafirmar a Defensoria Pública para que a gente possa crescer nacionalmente, né? Cada uma auxiliando a outra. Quem assumiu a coordenação das comissões foi o defensor público do Amapá, José Rodrigues, que falou sobre a importância da união de todas as defensorias. Nessas reuniões, cada defensoria traz as suas boas práticas, os seus projetos, a maneira como elas estão revolucionando o acesso à justiça nos seus estados. E debatendo, ampliando esse conhecimento, pluralizando esse conhecimento, as outras defensorias podem também pegar, copiar essas boas práticas, aprender com elas e levá-las aos seus estados e também revolucionar o acesso à justiça em cada uma localidade. A nova diretoria executiva do CONDEG é composta por presidente Oleno Inácio de Matos, vice-presidente Gabriel Santos Furtado Soares, secretária adjunta Sâmia Costa Farias Maia, secretário-geral Celestino Schuppel e coordenador das comissões José Rodrigues dos Santos Neto. Reportagem Sueda Marinho.
o defensor público Roger Newton Ferreira falou sobre a guarda compartilhada de crianças. O nosso Código Civil brasileiro, ele prevê 2 tipos de guarda: a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Perfeito. E qual é a diferença entre uma e outra, doutor? Então, a guarda compartilhada é quando os pais compartilham direitos e obrigações para com os filhos. Necessariamente, na guarda compartilhada, a criança não mora na casa de um e não mora na casa de outro. Ela mora na casa somente de um dos pais, mas é compartilhado com o outro os deveres de, por exemplo, buscar na escola, deixar na escola, decidir qual a escola que vai estudar, a questão do médico, qual o médico que eles vão escolher. Eles compartilham direitos e obrigações. Em que momento vale a pena solicitar essa guarda? Porque eu lembro que a gente estava conversando anteriormente, doutor, sobre essa questão, e o senhor chegou até a comentar comigo dizendo, olha, Lana, tem alguns casos que nem precisa buscar, solicitar a guarda. E que situação é essa? Em que momento realmente não tem essa necessidade, doutor? Então, muita gente confunde, e quando um casal se separa, aí a criança normalmente fica com a mãe ou fica com o pai, e aí um desses que ficou com a criança, ele vai até a defensoria e pede para entrar com ação de guarda. Mas só que não tem necessidade, porque o pai ou a mãe já tem a guarda natural do filho. No caso da necessidade de guarda, é quando há um conflito em saber com qual dos dois vai ficar a criança. Mas quando não há conflito, não há necessidade de ingressar com ação de guarda. Agora, mesmo não tendo essa necessidade, vale muito a pena a gente ressaltar também a importância de ter a guarda da criança em algum momento ali de conflito entre o pai, a mãe, até para o próprio benefício da criança, para a criança ter os seus direitos. Seria isso, doutor? Sim, e tem um outro caso aqui que eu quero apontar, é quando, por exemplo, a criança não é criada nem pelo pai nem pela mãe, no caso é criado pelos avós. E aí, em um certo momento, a avó precisa levar a criança no médico. E aí lá no hospital, no posto de saúde, vão pedir a documentação que comprove que ele responde pelaquela criança. E ele não vai ter o documento. E aí, nesse caso, que a criança é criada pelo avô ou pela avó, por um tio ou por uma tia, precisa da guarda. É necessário entrar com a ação e pedir a guarda da criança para regulamentar, para ter o documento que mostra que você é o responsável por aquela criança. Agora, é muito diferente ter a guarda e ter o nome como pai, como mãe na certidão de nascimento, né? Como é o caso de uma assistida da Defensoria que buscou os atendimentos da DPE. Ela é a avó da criança e ela quer, na verdade, colocar o nome dela na certidão da criança. Isso é possível? Então, isso até o momento não é possível. O que se pode colocar é o pai afetivo, a mãe afetiva, você ter na sua certidão de nascimento 2 pais e 2 mães. Mas os avós não, eles já estão na certidão de nascimento. Então, no momento não é possível. Então, só para esclarecer para quem nos acompanha agora, são 2 situações diferentes, gente. Você pode ser avô, você pode ser avó, mas, na verdade, você vai ter a guarda. Mas você não vai ter um nome como pai, como mãe, lá na certidão de nascimento da criança. Agora, no decorrer da vida, doutor, é possível mudar a guarda? Começou ali com a mãe, aí no decorrer da vida aconteceu algumas situações e o pai sentiu a necessidade de solicitar a guarda da criança. Isso é possível também? Em quais situações? Sim, é possível sim. Exemplificando, a criança está com o pai, mas a mãe tomou conhecimento que está tendo negligência na sua criação. Exemplo, deixou ele fora da escola, por exemplo. Ele está na idade escolar e está fora da escola, não está matriculado. Então, a mãe pode pedir a modificação de guarda e ela assumiu o encargo de cuidar dos direitos e obrigações do filho. Então, realmente tem que entrar com a solicitação da Defensoria Pública ou procurar apoio jurídico. Sim,
mas é possível sim modificar a guarda. Toda vez que tiver a criança, a educação, o convívio, a saúde da criança estiver sendo negligenciada. Esse, de fato, é um dos atendimentos mais solicitados dentro da Defensoria? Não, é ação de alimentos e execução de alimentos. É a maior demanda da Defensoria na área de família. Mas a guarda também está ali entre a lista de procura, porque os familiares também sentem essa necessidade, até por uma questão de segurança também, doutor? Também, sim. A guarda está entre a terceira ação mais demandada. Perfeito. Então, qual orientação que o senhor deixa para quem está nos acompanhando nesse momento? Então, quando o casal se separou, tem filhos e não há conflitos, está tudo tranquilo entre o casal, está decidido que a criança vai ficar com o pai ou com a mãe, não há necessidade de entrar com ação de guarda, porque os pais têm a guarda natural dos filhos. Segunda opção, há conflitos. Quem vai ficar com a criança, o pai ou com a mãe? É necessário buscar a justiça para dirimir quem é que vai ficar com a guarda dos filhos. Perfeito. Então, a comunicação também é importantíssimo. Pense sempre aí no seu filho, na sua filha, ou na criança, no adolescente que está aí aos seus cuidados. Dentro desse assunto, doutor, algo mais que o senhor queira ressaltar? Não, é só isso mesmo. Perfeito. Então, olha só, gente, você que nos acompanha agora pelos canais de comunicação da Universidade Federal do Estado de Roraima, você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Universitária, onde é que você está? Olha só, o sol apareceu, que coisa maravilhosa, não é não? Perfeito para você colocar aí a roupa no varal, enxugar, abrir aí a janela para evitar mofo. E você que está motorista de aplicativo, você que está dirigindo aí pela cidade, fique com a gente, porque o Fala Aí Defensoria volta já. Fala Aí Defensoria! Estamos de volta com o seu programa Fala Aí Defensoria. Coisa boa. Uma boa tarde para você que nos acompanha ao vivo nesta quinta-feira. Mas não se esqueça, o nosso programa ele é exibido também na íntegra toda terça-feira pela TV Universitária a partir das 11 horas da manhã. Então, você que nos acompanha pela telinha, o meu bom dia para você. Hoje, o nosso bate-papo é com o defensor público Rogenilton Ferreira, ele que é chefe de atendimento da DPE. Anteriormente, doutor, nós estávamos conversando sobre a questão de guarda. E tem uma questão que chama muita atenção da população, e inclusive até casos que chegaram na defensoria, que é até um alerta. Existem pais que pedem a guarda compartilhada para evitar de pagar a pensão, é isso mesmo? Isso. Muitos pais têm a ideia equivocada que se ele pedir a guarda compartilhada, ele vai ser isento de pagar a pensão. E muito pelo contrário, a guarda compartilhada não exime o pagamento de pensão alimentícia. O que vai acontecer na prática? A criança vai ter uma casa fixa, ou na casa do pai ou na casa da mãe, um local fixo, e o outro vai compartilhar as obrigações e os direitos da criança. Mas isso não impede ele de pagar pensão alimentícia. Tem que deixar bem claro, porque a pessoa, eu quero a guarda compartilhada, pensando que confunde guarda compartilhada com a guarda alternada. Nessa modalidade, assim, em tese, porque não tem previsão legal, a criança passava 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. E aí, nesse caso, cada um assume as suas despesas financeiras durante aquele período de 15 dias. Mas na guarda compartilhada não é dessa forma. A criança vai ficar em uma casa fixa e o outro vai contribuir com a pensão alimentícia. A nossa quinta edição da audiosérie Retrospectiva DPE 2024 termina aqui. Para cada mês do ano, um programa especial, aqui na Web Rádio Defensoria. Você acabou de ouvir o que foi destaque em maio. Até mais!